Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Bom demais estar mais uma vez aqui, né? Para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E quero desde já, né, agradecer a cada um que está aqui nessa noite. Agradecer o pessoal que está na live aí também, né? Nas redes sociais aí, o pessoal possa estar sendo abençoado aí também, né? E agradecer o pessoal do louvor, né? A gente às vezes esquece de agradecer a todas as pessoas, né? Então essas pessoas que estão aqui no louvor também são pessoas que Deus tem levantado, né? E às vezes a gente até esquece. Agradecer também o pessoal aí da equipe aí que está levando as imagens, o som até a casa do pessoal aí nas redes sociais, né? Então é muito bom. E eu gosto de falar também, acho que uma frase que tinha um rapaz que ele até morreu já. Essa frase é para a equipe, né? Que fala assim, como é que fala? Esqueci. É porque o Léo atrapalhou aqui, mas ele falava assim, bota exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Então é para você que está aí, né, pessoal da equipe aí, ó, bota exclusivo aí, porque dá trabalho para fazer, viu? Então nessa noite eu quero dar continuidade, né? Dar continuidade a uma mensagem que eu tinha falado, acho que já tem umas, sei lá, quase um mês já. E só que quando você começa a compartilhar, é tanta coisa que tem para falar, e aí acaba que não dá tempo, né? E eu quero continuar falar sobre identidade, né? Então, muitas vezes a gente nem sabe direito qual é a nossa identidade no meio evangélico, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu sou isso, aquilo, eu sou algumas coisas, né? Mas acaba que a gente não se identifica realmente, não sabemos direito quem que nós somos. Então, quero dar continuidade a essa palavra. Eu tinha falado algumas coisas já, mas quero, né, dar continuidade a isso. Então, quando a gente olha para nossa identidade, né, hoje você tem uma identificação bem mais fácil, né? A gente tem números, a gente tem foto, a gente tem nome e sobrenome, mas na época do povo de Israel não tinha isso, né? Às vezes a pessoa era se identificada através dos seus antepassados, né? Através da sua família, através da sua árvore genealógica. E hoje não, hoje nós somos identificados assim, né? Tem pessoas igual, sempre quando você lembra de Davi, eu particularmente lembro de Davi como a identidade dele como um homem segundo o coração de Deus, né? Quando você olha para a vida de Davi, ele era conhecido como isso. Abraão, conhecido como pai da fé. Quando você fala de Jó, também era conhecido como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, né? Então são algumas identificações que você pode olhar para quando você lembra de uma pessoa, quando você quer identificar uma pessoa, você já tem essa identificação, né? E quando você olha para algumas pessoas também que fizeram mal, né? Quando você olha para Saul, eu lembro dele como era um homem que não tinha o princípio de arrependimento, né? Então, quando você olha para algumas pessoas que fizeram mal também, e para mim ela tem essa identificação de um homem que não tinha arrependimento, ele não tinha esse princípio na vida dele. Então, qual é a nossa identidade no meio evangélico? Talvez você abrir sua carteira aí, você vai ver sua identidade. Mas no meio evangélico, com Deus, qual a sua identidade? Será que você é um homem temente a Deus? Será que é um homem que tem fé? Será que é um homem íntegro, reto, temente a Deus? Ou também você pode ser esse aqui que não tem princípio de arrependimento, né? Pode ser como Abel, Caim, né, que era um homicida, né? Então é uma identidade, né, que algumas pessoas têm quando você lembra de alguém da Bíblia, as identidades deles são essas, né? Algumas deles, né? E outra coisa que eu acho interessante é que eu me identifico de um jeito. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Lucim Barreto e eu achei interessante que ele falou, né, que às vezes as pessoas, por exemplo, eu me identifico de um jeito, eu olho para mim e falo assim, não, eu sou desse jeito. Mas quando uma outra pessoa te olha, ela te vê de outro jeito. Mas quando Deus te vê, Ele sabe realmente quem você é, né? Eu achei interessante isso quando ele falou isso, porque muitas vezes a gente cria uma imagem, né, uma identidade, a gente quer criar uma identidade nossa que realmente não é.
E as pessoas muitas vezes veem essa identidade, eles veem ao contrário daquilo que a gente imagina que a gente seja, né? Então, mas só que quando você fala em Deus, Deus sabe realmente como você é por dentro e por fora. Então, essa identidade que nós precisamos nos identificar, né? E nessa noite eu quero trazer um pouco disso. Como realmente saber quem eu sou. Então, será que você sabe quem você é realmente? Será que eu sei quem eu sou realmente? Né? Então, isso vem mostrar algumas coisas, algumas diretrizes que podem nos ajudar a identificar nós mesmos. Porque se a gente olhar para nós, se cada um de nós olhar individualmente para nós, a gente pode pensar várias coisas. E essas coisas a gente pode pensar assim, não, realmente é isso. Só que se você perguntar quem é casado, perguntar à sua esposa, será que, como você me vê? Né? Talvez a esposa pode perguntar para o marido, como você me vê? Como você acha que eu sou na intimidade? Quem você acha que eu sou? Talvez ela pode te falar alguma coisa, talvez ele pode te falar alguma coisa também. Que você pode pensar assim, não, mas peraí, será que eu sou isso? Né? Uma vez, Paula falava comigo algumas coisas, eu falava, não, mas eu não sou desse jeito. Não, mas você é isso e isso. Eu falava, não, mas eu não sou, porque na minha mente, eu tinha me formado uma identidade que eu achava que eu era, né? E na realidade eu não era. Só que Deus sabia quem eu era. Então, só Deus pode saber realmente. Às vezes a gente, por causa da nossa intenção de identificar, da nossa intenção de mostrar quem realmente nós somos, só que muitas vezes a gente não consegue mostrar. Então, talvez você olhe para mim, pensa assim, não, antes é isso. Né? De repente pode pensar assim, não, eu posso criar uma mente de que eu sou feio. Mas na realidade, né? Ou você vai olhar para mim e vai falar, não, tá doido, é viagem dele. Então pode ser assim, essa troca, né? De repente acontece isso. Você pode me ver e ver uma coisa e eu ver por dentro outra coisa. Né? Só que só Deus sabe quem é quem. Né? Então, analisando algumas coisas, como realmente saber quem eu sou. Então eu tirei algumas coisas aqui para nos ajudar, né, a nos identificar. E uma das coisas que eu vejo é analise o seu comportamento diante de alguma dificuldade. Você quer reconhecer você mesmo? Eu quero reconhecer eu mesmo? Então, quando chegar alguma dificuldade, como você vai reagir? Dependendo de como você reagir diante dessa dificuldade, você vai se identificar. Porque nessas situações, quando aparecem algumas coisas que talvez você está vivendo num meio aqui, igual nós vivemos aqui, num meio de paz, de tranquilidade. Só que algumas vezes pode acontecer de vir alguma notícia ruim, né? Isso nós podemos ver lá em Jó, capítulo 1, livro de Jó, nós vemos algo interessante. Aqui fala da identidade dele, né, como ele era e tal, mas daqui a pouco, lá no versículo 6, começa algumas coisas. Talvez, não sei se todos conhecem a história de Jó, né? Jó era um homem que, na sua época, ele era vamos botar que era o Steve, sei lá quem que é o mais rico hoje em dia, né? Ele era o cara mais rico da época, da sua região, não sei se em várias localidades, ele era um homem mais rico. Então, esse homem era privilegiado, tinha muitas coisas, muitas riquezas, muitos filhos, muitos empregados, né? E aí o que acontece? E ele era um homem temente a Deus, né? Só que o quê? Chegada uma época lá, e Satanás chegou perto de Deus, junto com um monte de pessoas, e aí Deus começou a ter um diálogo com Satanás sobre a vida de Jó. E aí Satanás começou a fazer umas perguntas, mas também, Deus, se eu dar isso, dar aquilo para ele, faz um monte de coisa para ele, e Deus botou ele à prova, porque sabia como ele era. E daqui a pouco começa aqui, no versículo 6, fala assim, chegando o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo, de rodear a terra. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que desvia dos mal?
Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Não tens protegido todo ele, toda a sua casa, quanto tem? Tens abençoado a obra das suas mãos, os seus bens e se multiplicaram na terra? Mas estende agora a tua mão e ataca em tudo quanto ele tem, e ele blasfemará contra a tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da sua presença. Então aqui começa, Deus dá autoridade para Satanás afetar tudo que ele tem, menos a vida dele, contra a vida dele. E aí veio algumas coisas, aí começou a situação no versículo 14. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e tomaram e mataram os moços a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: Deus queimou as ovelhas, os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços a fio de espada, e só eu escapei para trazer as novas. E aqui vem vindo más notícias, várias notícias desagradáveis, né? E aí, o que acontece? Ele tem uma raiva tremenda de Deus, e ele vai falar alguma coisa estranha aqui para Deus. O versículo 20 fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só tá aí, tá bom. Então o que ele fez? Né? Diante de umas circunstâncias que chegou para ele, as más notícias, ele disse isso: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora você pensa, imagina, como que a situação dessa, como um homem rico, um homem que não precisava aparentemente de nada, né? O homem já tinha muitos bens, já tinha muito ouro, já tinha muitos funcionários, já tinha uma empresa maravilhosa que rodava bem o comércio dele, e ele não precisava de nada. Só que uma coisa que ele tinha era um amor a Deus. Ele era muito temente a Deus. Então, isso não era o que Deus proporcionava para ele que fazia quem ele era, mas era o amor que ele tinha a Deus, a obediência que tinha a Deus. Isso trazia um grande resultado para ele, né? Ele amava tanto a Deus que quando chegou as notícias más, ele fez isso. Ele adorou a Deus, né? Então, analisar o seu comportamento diante de alguma dificuldade, isso vai nos trazer o conhecimento de quem realmente eu sou. É uma das coisas. Então, muitas vezes, quando a gente pensa assim, não, eu sou um crente maravilhoso, eu vou para a igreja, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu prego, eu falo, eu faço e desfaço um monte de coisa. Só que quando chega as notícias más, quando chega aquilo que você não está acostumado a receber diariamente, uma dificuldade, será que como é a sua atitude? Como é a minha atitude? Tem vezes que muitas vezes por causa de qualquer coisinha a gente quer desistir, por causa de qualquer coisinha a gente quer ir embora, né? Por causa de qualquer coisa a gente pensa assim, não, isso aqui não é tudo que eu pensava que seria. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece isso. Analise o seu comportamento diante das dificuldades. Quando você olha Jó, chegou inúmeras dificuldades praticamente ao mesmo tempo. Enquanto um estava falando uma coisa, nem terminava, chegava outro, dava outra notícia má, chegava mais um, dava outra notícia má, e no final de tudo, o que ele fez? Morreu até os filhos dele. Imagina, perder, não sei, 6 ou 7 filhos, que eu não lembro direito quantos foram, mas imagina, se você perder um filho já é difícil, imagina um monte, alguns filhos, de uma vez só. Né? Jó pegou e rasgou suas vestes em demonstração de humilhação, raspou sua cabeça em humilhação, joelhou e se botou no pó e louvou a Deus, né? Deus, isso é uma pessoa que se conhece, sabe? Deus conhecia ele, e quando você vê, Deus conhecia, sabia que ele
Não ia dar mole. Será que diante de uma notícia ruim, ou algo assim, teria a mesma atitude? Muitas vezes temos a atitude de duvidar. Muitas vezes nós temos essa atitude de duvidar, de acreditar, que falar que a situação parece ser maior do que o meu Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, rapaz, essa situação é tão grande, essa situação está tão precária, está tão difícil, que parece que se torna maior do que o meu Deus. Né? Essa atitude é uma identificação, é uma identidade mundana, não é uma identidade celestial. Essa identidade que quando você vê, quando você analisa o comportamento diante de uma dificuldade, se você parte para esse lado, você se identifica com o mundo, né? Porque o mundo é assim. O mundo só vê o que está passando agora. Muitas vezes você olha assim, para o que nós estamos passando, né? Essa pandemia aí, essa coisa que está acontecendo aí. Aparentemente, quando começou, parecia um troço terrível. Parecia, na realidade não foi bom, mas parecia maior do que eu, particularmente, quando eu comecei a olhar isso, eu imaginei que era uma coisa assim que ia exterminar tudo, acabar com tudo, com todo mundo. Só que morreu muita gente, claro, mas parecia ser maior. Só que quando a gente começou a analisar, começou a pensar, começou a orar e acreditar em Deus, falar com Deus, o negócio parece que foi cessando, parece que foi diferente. A minha mente, depois de algum tempo, foi mudando em questão a isso aqui, que eu fiquei pensando, rapaz, eu não posso ficar pensando igual as pessoas pensam. Por quê? Porque eu conheço Deus. Eu sei ter eu conheço algumas coisas de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus fala muita coisa boa para nós. Né? Quando você vê o povo no Egito ali, o que acontecia? Só o povo, só os egípcios aconteciam as coisas. E eu comecei a pensar sobre isso, principalmente agora que eu estou lendo, comecei a ler a Bíblia de novo, e eu comecei a reparar, e agora eu estou lendo com mais afinco ainda para prestar atenção nessas coisas. Porque quando você olha, só os egípcios sofriam as coisas, só os egípcios as coisas ruins com ele. E quando você olha para nós aqui, nós temos aqui, tem um ano e pouco, ninguém aqui dentro pegou isso. Ninguém, graças a Deus. Deus tem protegido, tem nos livrado, tem nos guardado. Né? Então, analisar o seu comportamento diante da dificuldade. Então, quando você olha lá fora, nós que temos o privilégio de trabalhar lá fora, né, com vendas, a gente tem muito contato com pessoas. E as pessoas muitas vezes reclamam de coisas que estão acontecendo, não que elas estejam erradas, está acontecendo e elas têm sofrido bastante, têm perdido pessoas, têm perdido coisas, né? Então, pessoas, quando eu olho, eu passo ali perto de uma empresa gigante que tem ali, quando a empresa Guerra, claro que foi antes, né, que aconteceu aquilo ali, mas nada, quantos empregos já foram perdidos ali? E depois você vai vendo outras empresas tudo fechando, e agora com essa pandemia piorou mais ainda. Vai ter fechado, né? Então não é fácil, né? Então analisar o seu comportamento diante de alguma dificuldade, isso vai trazer um pouco de identificação, você vai conhecer um pouco do que você é, realmente quem eu sou, né? Porque quando você está na alegria, imagina se cada um de nós aqui ganhasse na Mega Sena, né? Como você ia se identificar? Como você ia ser? De repente, também, se você ganhasse na Mega Sena agora, se você ou é uma herança muito grande, isso também talvez ia te revelar quem você é. Né? Talvez não é só nas coisas ruins que a gente se identifica, que a gente se revela quem realmente nós somos, mas também nas grandes coisas boas. Se você recebe uma herança grande, o que você vai fazer com aquele dinheiro? Será que você vai lembrar do irmão? Será que você vai lembrar da irmã, dos parentes? Você vai lembrar ou vai pensar só em si? Né? Tem muitas coisas que podem fazer com que nós nos identificamos, nos conhecemos. Muitas vezes a gente nem se conhece. O seminário foi muito bom para mim, que eu me conheci demais. Né? Então eu aprendi muitas coisas aqui. Né? Então é uma das coisas que nos faz identificar. Outra coisa também, achar que talvez Deus não está fazendo tudo por mim. Né? Lá em Salmos 4, versos 8, eu acho interessante, fala assim, ó, Salmos 4.
Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então é interessante que quando você lê isso aqui, eu particularmente, quando eu leio isso aqui, eu vejo que até de noite, quando eu estou descansando, né, que fala assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Então é algo seguro, né? Então nem de noite, às vezes você recebe uma notícia triste ou uma notícia ruim de noite, mas quando você está com Deus, você fala assim, cara, isso vai cooperar. E Deus vai fazer. Deus vai me dar segurança. Deus vai me dar paz. Porque eu estou fazendo o que é certo. Né? Então você tem que ter muita certeza, muita convicção de que você está certo. Não tem nada te pesando. Porque quando você lê, vai estar assim. Não sei se ela está botando ali, tá? Ah, nem vi. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, quando você vê que Deus está fazendo as coisas até quando você está dormindo. Né? Então, muitas vezes, achar que talvez Deus não está fazendo tudo por mim. Então, muitas vezes a gente pensa assim, rapaz, Deus eu acho que não está fazendo nada. Talvez Ele não está fazendo tudo, não. De repente eu vou dormir, de repente Deus vai dormir também, vai descansar. Talvez Deus esqueceu de mim, talvez Deus está lembrando só de outras pessoas. É tanto para Deus que Ele não vai lembrar de mim. Então, quando você, né, tem um comportamento em meio à dificuldade, talvez a gente pensa nisso. A gente começa a esquecer das coisas que Deus já fez para nós, do que Deus já tem feito antes, bem antes, né? Talvez você teve uma vida com Deus antes, e aí você, quando chega uma dificuldade, a gente acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus fez, porque a dificuldade parece ser maior do que o meu Deus. Então ele fala isso, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Isso é acreditar, né? É fé, é um passo de fé, que de dia e de noite Deus vai estar conosco. É isso que eu acho interessante, porque Deus não precisa descansar, Deus não é um ser humano. Então ele todo dia, de dia e de noite, ele está trabalhando para aqueles que são seus, né? Então é muito interessante analisar o comportamento diante de alguma dificuldade. Então, quando olharmos para alguma dificuldade, quando chegar alguma coisa para a gente gente vai começar a identificar como que eu vou reagir diante disso. Como eu reajo diante de alguma coisa que para mim parece ser complicado, né? Então é uma das coisas. A segunda coisa que eu separei, fazer uma avaliação correta do meu coração. Hoje o pastor Marcos falou algo interessante sobre Salmos, né? Que é aquele Salmo 139, versos 23 e 24. Nossa equipe de produção. Voto exclusivo, minha filha. 139, 23 e 24. O pastor Marcos falou isso aí, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia pelo caminho eterno. Então, isso aqui, fazer uma avaliação correta do seu coração. Então, isso é mais íntimo, né? Cada um de nós, a gente pode fazer essa avaliação. Quando você faz essa avaliação, você percebe, parece que, eu não sei, mas parece que Deus ressalta tudo aquilo que você precisa ou mudar ou melhorar. Então, é uma identidade. Você vai falar realmente o que eu tenho. Deus mostra. Quando você faz essa oração, nesse sentido aqui, dando espaço para Deus trabalhar, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar realmente aqui, ó, você é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, vou te mostrar o que você precisa mudar. Nisso, nisso, nisso e nisso. Ele vai te falar. Porque você está deixando Deus revelar a sua identidade para você mesmo. Então, não é uma máscara. Ele tira aquela máscara da gente e bota assim, ó, isso aqui é você. Não é essa máscara aqui. Deus nos mostra quem realmente somos. Fazer uma avaliação correta. Essa avaliação vai realmente nos mostrar quem somos. Então, é igual eu falei, vai nos mostrar quem somos realmente. Muitas e muitas vezes, quando eu já fui assim. Quem não foi, eu acho que não sei quantas pessoas já foram, mas eu já fui assim. Eu botava uma máscara de que eu era uma pessoa tal, né? Até uma certa vez que quando eu morava em Guarapari, né, eu achava que eu bebia socialmente, né? Eu bebo socialmente e tal. Mas todo mundo me conhecia como cachaceiro, porque
Eu bebia muito, eu achava, não, eu tinha uma máscara na minha vida que eu achava realmente, eu pensava realmente, não, eu só bebo socialmente, eu sei me controlar. Aí eu pensava, quando eu começava a tomar eu falava, não, hoje eu vou só tomar, deixa eu ver, uma cerveja. Não, eu me conheço, eu me controlo. Era a pior coisa que eu falava. Eu vou tomar uma cerveja. Nossa, se eu falasse assim, eu vou tomar as 10, aí eu acho que eu tomava uma, mas quando eu falava, vou tomar só uma para ir para casa, eu virava à noite. Né, Tonico? Eu acho que o Tonico já me Tonico já vi ele umas vezes no mesma coisa também, mas só que eu tinha esse problema. Achava que que eu não tinha problema, eu poderia me controlar. E certa vez que eu fui ver, depois de uns 4 anos que eu fui ver, rapaz, eu tenho uma dificuldade nessa área. Né? Eu realmente, minha identidade, aquilo que eu pensava que eu era, não era assim. Aí eu fiz igual o meu. Opa, Felipe, fiz igual o Felipe, né? Mas aí eu falei, opa, vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, porque não dá. Né? Então eu fiz uma avaliação correta do meu coração. Claro que na época eu não conhecia aquele versículo, não lia a Bíblia, mas eu comecei a sondar a minha vida, eu comecei a me identificar. Eu comecei a ver que eu precisava de algumas coisas, que eu precisava mudar, né? Que eu não poderia caminhar naquela caminhada que eu estava ali. Então, algumas coisas na minha vida eu identifiquei que eu tinha alguns certos tipos de problema. E aí eu fui vendo que eu não tinha problema só no alcoolismo, eu tinha problema em várias outras áreas que eu precisava mudar. Então, muitas vezes a gente coloca essa máscara, né, pensando assim, não, eu consigo resolver meus problemas. Não, eu consigo fazer isso. Não, eu vou maquiando, vou levando a minha vida na maquiagem, né? Eu acho interessante, é igual você comprar carro de cigano, né? Você compra carro de cigano para aquela coisa mais bonita. Quando dá aquela primeira chuva, aí os papelão começa a cair. A tinta vai escorrendo, o papelão vai caindo para um lado, para outro. Já aconteceu isso lá em Goiás uma vez, eu lembro disso. O cara comprou uma Rural verde, só que aí, tá, ele começou a andar com a Rural no meio da cidade, tal, aquela época. Esses dias agora, na década de 80. Aí ele foi andando, né, trabalhava com ela e tal. A primeira chuva que deu, a primeira chuva começou. A bicha era azul, se eu não estou enganado, acho que era azul ou bege, não lembro que cor que era a original mesmo. Começou a desmanchar tudo, né? Porque foi feita não foi feita chapeação, foi feita uma maquiagem naquilo ali, né? Só para vender. Então, muitas vezes a gente faz a mesma coisa, faz uma maquiagem naquilo que a gente pensa que a gente é, né? A gente cria sei lá, um ator, uma atriz na nossa vida e a gente vai vivendo aquilo, de maquiagem, mais ou menos, de quando você para analisar, fazer uma avaliação correta no seu coração, né? Quando você para e pensa, cara, eu acho que eu não sou isso tudo, não. Eu acho que eu não sou isso que eu estou parecendo, não. A minha máscara caiu e né? Então você tem que fazer uma avaliação, né? Essa escola me ajudou muito a me reconhecer. Aqui tive muitas pessoas para me ajudar, principalmente a dona esposa. Ei, a esposa me ajudou demais. Ainda bem que ela não está aqui. Está com as crianças. Mas Paula me ajudou muito. Mas eu também tive muitas pessoas, graças a Deus, Deus levantou muitas pessoas para me ajudar, para me apontar onde eu tinha errado. Eu lembro que lá em Guarapari mesmo, na época que eu morava lá, às vezes eu saía, né? Eu posso falar que o pastor Rodrigo era lá que está lá no Chile, o pastor Rodrigo do Chile, ele começou a me dar discipulado, né? E às vezes eu ia chegando do meu trabalho, eu ia chegando, e quando eu via ele lá, ele estava lá longe, eu virava o cigarro. Nossa, aí eu virava o cigarro assim e ficava, né? Que eu fumava também. E aí via ele, e ele vinha de lá. Aí ele já olhava e já sabia que eu estava fumando. E aí eu não tinha como jogar o cigarro fora, que ele ia ver, né? E ele ficava fixo. Aí, não tirava o olho, porque ele sabia que eu ia jogar o cigarro fora. E eu vinha. Quando eu via, eu estava perto dele, eu chegava a queimar, porque o cigarro estava aceso. Aí eu fazia que estava coçando a perna, soltava assim, pisava ele. Você é vagabundo mesmo, né, rapaz? Tá achando que você tá me enganando, né? Você não tá me enganando, não, você tá enganando a Deus. Aí tipo assim, essas coisas. Eu ficava, pá, cara, que coisa. Então, não tinha como, né? Mas Deus me colocava essas pessoas para me ajudar. Certa vez também eu estava tomando uma cerveja e comendo um churrasquinho. E aí o pastor, como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele.
eu esqueci o nome dele, tá? É do SDC também. E ele me viu e estava lá conversando, me evangelizando, e eu viajando, né? Nem nada com nada, que eu já estava meio aéreo. E ele começou a apontar nos meus dedos, apontar meus erros, apontar o dedo para mim e falar algumas coisas para mim. Aí eu comecei a ver uns erros que eu não acho. Não, não é assim não. É assim sim, você é isso, você é aquilo. Rapaz, não sou isso não, você é. Então isso me ajudou bastante, sabe? Essas pessoas que Deus me ajudou. Deus botou na minha vida para me ajudar, então me ajudou. Né? Aqui do seminário também, algumas pessoas falaram algumas coisas para mim, né? Então não parece ser desagradável, mas ajuda. Só que a gente tem que ter a percepção, né, de querer fazer, de querer mudar. Então, deixar fazer essa avaliação. Né? Às vezes, algumas pessoas vão chegar para você e vai falar alguma coisa que não vai te agradar. Só que aquilo vai te ajudar. Então, a gente tem que pensar como um crescimento e não como humilhação, não como outro tipo de coisa. É para o seu crescimento. Às vezes as pessoas pensam assim, não, está pegando muito no meu pé. Por que eu não falo assim com o outro fulano, com o ciclano? Eu vejo como um privilégio para mim. Tinha um rapaz que fazia eu chorar. Eu não sou de chorar. Eu chorava na sala de aula por causa dessa pessoa. Ela me tratava muito na sala de aula. Eu chegava a chorar. Imagina um bonitão chorando, né, na sala de aula. É algo assim, né? Quase inexplicável. Mas eu chorava. E por quê? Porque essa pessoa me tratava. Ela falava coisas para mim que eu não queria ouvir. E eu ficava resistindo na época. E aí uma vez ele falou umas coisas para mim que eu entendi e falei, cara, eu vou mudar. Se é para o meu melhor, eu vou mudar. E era coisa simples, que eu poderia ter mudado há tempos, mas eu achava que não precisava, porque era para escrever num fichário e eu estava escrevendo num caderno. E ele falou que não poderia, a regra era escrever no fichário. E eu não, eu queria um caderno porque eu achava que era melhor. E ele falou, não, é no fichário. E nós ficamos 2 aulas nesse negócio. A primeira aula, debatendo, falando, depois eu falei, cara, você quer saber? Eu vou mudar, é tão simples. Né? Eu achava que ia ser prejudicial para mim, não. Tem coisas simples que a gente cria um mar de inúmeras coisas, nada a ver. Mas se pediu para você fazer isso, por que você não pode fazer? Rapaz, só trocar o caderno para o fichário, que era para ser. Eu falei, então beleza. Parei até de chorar depois, nunca mais chorei na sala. Mas foi terrível. Né? Então tem muita coisa que às vezes as pessoas falam para você, né? E não fala para outro, e você pensa que está pegando o seu pé. Mas eu pensava assim, depois eu comecei a mudar minha mente sobre isso. Eu falei, cara, é um privilégio, estou tendo um privilégio. Porque de repente se você fala para você e você está ouvindo, é porque você ainda tem, Deus está querendo trabalhar com você. De repente Deus não quer trabalhar na mesma área com a outra pessoa que você acha que está fazendo a mesma coisa. Talvez Deus vai trabalhar de outra forma. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ver, olhar, falar, rapaz, por que eu não posso ceder? Né? Muitas coisas aconteceram aqui que me ajudaram demais, porque eu comecei, sempre falava, eu vim para cá para fazer a vontade de Deus. Quando eu falava isso, sempre tinha alguma coisa para me tratar. Muitas coisas. Às vezes eu estava na fila do almoço, tinha um tratamento para mim. Às vezes eu ia trabalhar, tinha um tratamento para mim. Às vezes eu ia fazer outra coisa, tinha um tratamento para mim. Mas aí eu via isso como um momento de crescimento. Eu falei, cara, é um momento que Deus está me trabalhando o meu caráter para mim crescer. Eu não pensava como se tivesse, poxa vida, o seminário está pegando meu pé. Poxa vida, não posso fazer isso. Não posso fazer aquilo. Não posso fazer. Não, eu via como um crescimento, realmente. Tanto que eu vi minha turma começou com, acho 14 ou 15, não sei. Nós formamos em quatro pessoas, porque muitas coisas pequenas as pessoas saíam fora, iam embora. Muito pequenas. Tinha gente que não tinha medo de trabalhar, foi embora. Ficou 2 dias trabalhando ali atrás, foi embora. Porque tinha um capim também, que era, parecia uma árvore o capim. Aí foi embora, porque não queria trabalhar. Coisas pequenas, né? Então talvez um problema que você tenha, ou que o outro tenha, uma coisinha mínima, que falar com você, de repente você não aceita. De repente você não quer ceder para Deus, né? Não, está pegando meu pé. Está fazendo isso. Por que só para mim? Por que não fala com o ciclano, com o ciclana? Né? Bota como momento de crescimento para a sua vida. Te ajuda muito. Faça uma avaliação correta do seu coração. Outra coisa que eu tirei para nós, né? Fazendo essa pergunta, como realmente saber quem sou?
Observar se estou mais envolvido com as coisas do mundo ou com as coisas celestiais. Esse versículo eu quero ler na Viva, que fala assim, ó. Deixa eu ver, até esqueci qual versículo é. É 1 João 2, do 15 ao 17. 1 João 2, 15 a 17. Vou ver na vida aqui. Deixe de amar este mundo mal e tudo o que lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus, porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e dos prodígios, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Então, observar se estou envolvido com as coisas do mundo ou com as coisas celestiais. Assim consigo ver realmente quem sou hoje, mas isso não significa que eu não possa mudar, né? Então, uma coisa interessante é observar se estou mais envolvido com as coisas terrenas ou as coisas celestiais. Quando você vem para o seminário, quando eu vim para o seminário, eu vou falar de mim. Quando eu vim para o seminário, eu tinha muitos sonhos antes de vir para cá, né? Tinha inúmeros sonhos. E quando eu cheguei aqui, eu achava que tudo, mais nada. Eu até pensar que eu nunca mais ia na minha cidade, eu pensei. Eu falei, cara, nunca mais provavelmente eu vou na minha cidade. A minha mente sobre Deus era totalmente diferente do que eu penso hoje. Parece que eu vi um Deus totalmente diferente do um Deus que eu vejo hoje. Eu achava que Deus não queria mais que eu tivesse mais contato com minha família. Eu achava que Deus nunca mais queria que eu tivesse contato na cidade onde eu morava. Achava que provavelmente eu vim para cá e acabou. Zé Finil, eu ia ter como conversar com meus parentes só pelo telefone. Eu pensava assim. Eu tinha na minha mente um Deus muito diferente do que eu tenho hoje, né? Igual eu falei. Mas então, eu pensava nessas coisas. E eu comecei a pensar assim, cara, será que agora para frente eu não vou poder ter mais nenhum tipo de sonho, né? Hoje eu tenho uma moto que eu sonhei tem alguns anos, coisa, né, que Deus me deu. Eu sonhei e pensava nunca mais ir para Guarapari, para onde eu morava. Eu vim de ônibus, eu nunca imaginava que eu ia andar de avião. Ia para lá de avião várias vezes, ia e voltava de avião. Então são coisas que parecia que era impossível, né? Parecia que olhava para Deus assim e falava, Deus, você não vai deixar eu fazer isso mais. Então, imaginava isso, né? E uma coisa que eu fico pensando, será que as coisas do mundo ainda me atraem? Quando você se identifica isso, você está no meio evangélico, você veio para cá, você entrou para uma igreja, vocês que estão compartilhando com a gente aqui, que está vindo para cá, você começa a aprender, a conhecer a Deus. Quando você conhece mais, você tem mais intimidade com Deus. E você vai vendo como que é o mundo e como que Deus vê as coisas do mundo. Né? Aí você fica pensando, será que as coisas do mundo ainda me atraem? Será que tenho prazer nas coisas celestiais? Então, quando você vai vendo essa identificação, tem dois jeitos aqui de você ver. Será que as coisas do mundo me atraem? E será que tenho prazer nas coisas celestiais? Isso vai te trazer uma identificação. Isso vai te trazer um conhecimento real de quem você é ainda. Né? Se o mundo ainda está te atraindo, se tem coisas no mundo que te atraem ainda, você está se identificando com o mundo. Mas se você entrou numa igreja, se você entrou no seminário com a mente voltada para conhecer a Deus, para praticar tudo aquilo que Deus tem para te revelar, você provavelmente vai ter prazer nas coisas celestiais. Mas você se identifica, você vai ver, rapaz, será que eu tenho prazer quando todos os dias que nós temos o privilégio, isso para mim é privilégio demais, de todos os dias ter o prazer de levantar de madrugada e buscar Deus. Isso é um privilégio gigante que poucas pessoas têm. E poucas pessoas que talvez estejam aqui dentro, algumas pessoas podem não ter nem prazer nesse privilégio. Né? De um tempo que você vai estar lá fora,
trabalhando, talvez numa empresa, você tem que levantar de madrugada, talvez para ir pegar um ônibus, para ir trabalhar, e talvez você nem vai ter tempo de buscar Deus. E nós aqui temos esse privilégio. É muito bom. Então, será que eu estou tendo prazer nessas coisas celestiais, que é buscar Deus de manhã? Então, se você não está tendo, se você não está dando valor, ou você não está tendo prazer nessas coisas celestiais, talvez você vai ver a sua identidade interior também. Você consegue se identificar. Como que está sendo a minha vida? Como está sendo essa vida? Será que quando eu estou pensando na minha série, será que eu estou pensando, rapaz, eu vou lá para a minha cidade, daqui a pouco tem isso, tem aquilo lá. Você começa a pensar nas coisas do mundo, eu posso ir numa festa, eu vou estar mais livre, né? Ou você está pensando, quando eu sair de férias, eu vou dar continuidade na busca de Deus. Quando eu estiver de férias, eu não vou perder meu tempo, eu vou evangelizar, vou falar de Deus para as outras pessoas. Será que eu tenho esse prazer, né? Então, isso demonstra uma identificação real para você, para mim, naquilo que é celestial, ou se é nas coisas terrenas que eu estou colocando a minha força, né? E o último, sempre lembrar que eu sou uma imagem e semelhança de Cristo. Você tem que ter essa identidade. Você tem que sempre lembrar que você é filho do rei. Se você não é um filho do rei, você pode ser a partir de hoje. Você pode se identificar, você pode buscar. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, a nossa equipe de produção vai botar ali, que eu sei, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, olha só o que Deus fez, maravilha, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, lembre disso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que muitas pessoas não querem ser a semelhança de Deus. Por causa de quê? Por causa do seu caráter. Essa é a principal identificação, que isso que eu tenho, com isso eu tenho que estar sempre tendo a atitude de Cristo. Todos os dias da minha vida. Então, o caráter que vai demonstrar se você é a imagem e semelhança de Cristo. É o nosso caráter. Não é a nossa forma, né? Não é a nossa imagem aqui. Isso aqui você pode ser criatura ou você pode ser imagem e semelhança de Cristo. Porque o que identifica é o caráter. É o nosso caráter. Não é a nossa imagem. Essa aqui pode ter, né? Deus fez a gente para ser uma coisa, para ser bênção toda a vida. Só que muitas vezes a gente se coloca como criatura de Deus. A gente não coloca como imagem e semelhança de Deus. Porque a gente começa a escolher coisas erradas para nossas vidas. Começamos a escolher coisas que não é para escolher. Né? Isso nos tira esse privilégio de ser imagem e semelhança, mas está tranquilo, de ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque nós fazemos isso, né? Fazemos as escolhas erradas. Nós saímos do projeto de Deus. Saímos da identidade que Deus nos deu, a identidade de ser imagem e semelhança dele. Então, muitas vezes, nós tiramos a identidade de Deus e colocamos a identidade do mundo. A identidade do mundo é perversa, ela é fora dos padrões, daquilo que Deus tem proposto para nós. O meu caráter identifica com o de Cristo. Isso é o que nos identifica com a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que praticar todos os dias tudo aquilo que Deus tem pedido para nós. Então, a imagem de Deus, né, que Ele fez, ele fez a gente conforme a imagem de Deus. Imagina, a imagem e semelhança dele. O projeto era perfeito, né? O projeto de Deus para o homem era perfeito. Só que muitas vezes as nossas escolhas que nos tira desse projeto. E às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus escolheu o outro, escolheu um para bênção, outro para, né, vaso de honra, outro para desonra, mas não é assim. É nós que nos colocamos diante de coisas que não é para colocar. É nós que nos levamos a caminhos que não é para ser bom. Que aparentemente são caminhos bons, mas não são. Só que o projeto de Deus era isso. Ser imagem e semelhança. Imagina, a gente não tem, às vezes não consegue nem dar dimensão para isso, para esse projeto. Né? Tem hora que a gente pensa, é muito grande esse projeto. Só que o projeto de Deus é muito grande, só que, porém, ele é tranquilo. Só que as escolhas que a gente faz, que é o problema.
Se você escolhe bem, vai dar continuidade ao projeto. Mas se você escolhe mal, vai acabar com esse projeto na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um que quiser sair, né? Isso é o projeto de Deus. Então, essa algumas das coisas, das nossas identidades, né? Algumas coisas que eu vejo que, como realmente saber quem sou. Talvez você nessa noite não sabe quem você é. Talvez nessa noite trouxe uma luz na sua mente de quem realmente eu sou. Rapaz, será que eu estou fazendo isso tudo mesmo? Será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Será que eu tenho a identidade de Abraão, o homem da fé, né? O pai da fé? Será que eu tenho a identidade de Davi, um homem segundo o coração de Deus? Será que eu sou como Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ou será que eu sou identificado como Saul, um homem que não tinha um princípio de arrependimento? Será que eu sou igual Caim, um homicida? Será que eu sou conhecido como um mentiroso? Será que eu sou conhecido como um ladrão? Será que eu sou conhecido como o quê? Talvez nessa noite você não começou a se identificar, né? Talvez você começou a se identificar com alguma coisa que você possa ser. Então, que nós possamos nos avaliar cada dia, avaliar e buscar a correção correta diante da palavra. A palavra de Deus vai te dar todo o conhecimento daquilo que você possa ser, ou aquilo que você é e que você pode se tornar ser, né? Uma das coisas é essa. Não se esqueça, Deus fez isso aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o projeto de Deus para a sua vida é isso aqui, ó. Ser a semelhança, ser a imagem e semelhança de Deus. Se hoje você vê que você não é a imagem e semelhança de Deus, se hoje eu olho para mim e vejo que eu não sou a imagem e semelhança de Deus, eu estou fora do projeto de Deus. Mas eu posso me tornar, escolher, se tornar, fazer parte disso aí. Amém? Vamos ficar de pé. A gente está agradecendo a Deus. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Senhor Jesus, nessa noite queremos te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, de conhecer mais o Senhor e conhecer mais cada um de nós, né, Senhor Deus? Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de cada dia o Senhor tem se revelado para nós, através da sua palavra, né, Senhor Deus? O Senhor deixou sua palavra, suas diretrizes, e que nós possamos a cada dia buscar e fazer tudo aquilo que o Senhor tem desejado para nossas vidas, né? Que o projeto do Senhor, que o Senhor fez a gente conforme a sua imagem, a sua semelhança, possa dar continuidade na nossa vida, Senhor Deus, para que nós possamos chegar no final das nossas vidas e abraçar o Senhor e chegar nos átrios celestiais do céu, né, Senhor Deus, junto contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui, obrigado pela vida de cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais. Sê com elas, Pai, abençoa cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Shalom para todos.